Pessoal, tudo bem? Uma boa noite, boa tarde, bom dia para você que está aí assistindo, onde você estiver. Nós vamos estudar então, começar novamente o estudo agora do livro de Shemot, de Êxodo, para contar a história da libertação do povo de Deus que ficou preso lá no Egito, E eu espero que você tenha lido os textos que a gente deixou para você estudar, para você ler, para que quando nós chegássemos aqui para estudar, então você vir aqui e você poder entender bem aquilo que a gente tem para dizer, o que eu tenho para poder passar para vocês. Bom, esse estudo ele é bastante amplo, grande, então eu procurei resumir o máximo ele para chegar no conteúdo que eu quero passar para vocês, tá bom? E um texto que eu deixei foi lá em João 5, que ele diz lá a partir do verso 39, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Essa é uma pergunta que Jesus faz. Se você não crê nos escritos de Moisés, como é que você vai crer nas palavras de Jesus? Porque Moisés fala de Cristo. E é isso que eu quero mostrar aqui nesse estudo que nós vamos fazer de Êxodo. Nós vamos ver Cristo aqui dentro, Então você pode abrir a sua Bíblia, vamos fazer junto esse estudo. Abra ali em Êxodo capítulo 1, nós vamos resumir todo esse estudo e chegaremos então no ponto que eu quero entrar com vocês, tá ok? Então ali no capítulo 1, ele vai estar falando um pouco da genealogia de Jacó, que entrou no Egito, que entraram 70 pessoas e José já estava lá no Egito, E logo depois então vai falar sobre a morte de José e do esquecimento de Faraó. Aliás, esquecimento não, porque o Faraó morre, surge um novo rei, e aquele novo rei, então, ele não conhece nada da história de José e começa a escravizar o povo de Israel. Aqui, a partir do verso 15, o rei, o Faraó, no caso, ele constitui parteiras para cuidarem dos hebreus. Provavelmente essas parteiras não eram hebreias, eram parteiras egípcias, mas aqui a gente vê algo muito interessante, porque Faraó manda matar os homens dos egípcios, dos israelitas, porque eles estavam crescendo um número muito grande. E Faraó ficou com medo disso, Não queria mais que a nação, porque poderiam se rebelar contra Faraó e poderiam destruir a nação do Egito. Então ele se rebelou, contra o povo de Israel e falou para as parteiras matarem as crianças, os bebês recém-nascidos homens. E as parteiras não aceitam, não falam, não aceitam fazer isso. E esse efeito foi por causa do temor que elas tinham a Deus. E esse temor, como está escrito aqui no verso 21, se resultou em bênção, porque elas puderam então constituir família, ter filhos, ter família. É uma bênção que Deus derrama para elas por causa dessa obediência. Mas isso não ficou muito bom para Faraó, que institui uma nova lei dizendo que todos os bebês homens então deveriam morrer. Inclusive aqui o texto ele não fala isso no original, mas ele aqui fala referente dos hebreus, mas não é apenas dos hebreus, é de todos, mataria todas as crianças recém-nascidas, é a ordem do Faraó. Então aqui no capítulo 2, já partindo para o capítulo 2, conta-se a história de Moisés, o nascimento de Moisés, e aqui eu posso fazer uma pequena analogia em comparação com a história dos pais de Moisés com a história dos pais de criação de Jesus, de José e Maria, porque José e Maria também eles fugiram para o Egito para proteger Jesus, que ele não fosse morto, de Herodes o Grande, que queria matar todas as crianças menores de 2 anos. Aqui também eles quiseram proteger Moisés, para que ele não fosse morto, Então o que eles fizeram? Eles traçaram uma pequena estratégia, esperaram a princesa vir, depois de 3 meses que já não poderiam mais esconder, a princesa estava vindo para se banhar no rio, eles soltaram o berço ali, a caixa feita com Moisés dentro,
né, solta para ir em direção à princesa. A princesa prontamente vê a criança, decide cuidar da criança, e também prontamente estava ali a irmã de Moisés. E a irmã de Moisés fala para a princesa: olha, será que você não quer que eu escolha uma das hebreias para cuidar dessa criança para ti? E a princesa gostou muito da ideia. Logo, a irmã de Moisés escolhe a sua própria mãe, a mãe de Moisés, para cuidar dele, do menino, amamentar, fazer todos os cuidados e ter a mãe por perto cuidando. Uma grande estratégia que foi traçada ali. Isso foi uma estratégia para preservar a vida. E nessa mesma analogia, a gente pode comparar que Moisés foi o salvador do povo de Israel, porque o Êxodo ele vai falar sobre a libertação do povo de Israel, né? E a mesma coisa Jesus, nós consideramos ele o salvador de todos nós, né? Ele é o Messias que veio. Então dá para fazer essa comparação e analogia dos dois, né? Aqui já a partir do verso 11 vai falar então Moisés mata um egípcio, né? Depois que ele matou o egípcio, ele tenta chegar para o seu povo, o seu próprio povo não o reconhece naquele momento ali, né, que ele estava querendo ajudar, então ele foge porque o faraó queria matá-lo, né? Logo ali então, em Êxodo 2, do verso 23 e 24, acontece o clamor dos filhos de Israel que estavam ali cativos, né? Estavam presos, estavam sendo oprimidos por Faraó, né? Faraó estava fazendo com que o povo de Deus trabalhasse bastante, longamente, né? Então há um clamor aqui, que eu vou ler aqui no texto 23 e 24, que diz assim, ó: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então aqui Deus mostra que quando você clama a Deus, Ele se lembra das promessas que Ele fez para nós. E Ele promete que nós seremos uma grande nação, o povo de Deus, um povo que Ele escolheu, que Ele quer para cuidar. Então quando você clama a Deus e fala: Senhor, por favor, não me ajuda, Ele vai te ajudar. Basta você clamar, Ele vai estar contigo. E indo já, então vamos entrar aqui já para o capítulo 3 de Êxodo, né? Até o capítulo 6, aqui verso 1. Também nós temos o estudo da Haftará, lá em Isaías, os versos do Isaías 27 e 28, e também ali 2 versos do capítulo 29, né? E também a Haftará de Mateus 22 e 23. Então nós vamos passar rapidamente aqui para entrar nos textos que a gente quer falar mais tempo, né? E no capítulo 13, então, aqui Deus fala com Moisés por meio da sarça ardente. Nós poderíamos fazer uma grande analogia em cima da sarça, né? É um monte que parece uma palha, né? Que pequena, frágil. E essa comparação dessa sarça dá para fazer uma comparação com o povo de Israel, que é um povo pequeno, aparentemente frágil, mas que o fogo não consome, não destrói. E assim é a nação de Israel. É um povo pequeno, aparentemente frágil, que pode vir o que vier, volta, não destrói, não consegue destruir essa nação, né? Esse povo que foi eleito por Deus. E os pássaros podem pousar em cima, podem querer fazer alguma coisa, mas a sarça não vai se destruir. Mas as penas dos pássaros vão ficar ali presas, ou seja, aqueles que vierem contra a nação de Israel, então serão ainda machucados. É uma pequena analogia que daria para fazer aqui, que eu não vou entrar em muitos detalhes, você pode estudar isso mais para frente também, se você quiser, por conta, tá? É muito interessante também esse estudo. Poderia falar, eu não vou entrar em mérito aqui, por que o povo ficou cativo tanto tempo. Basicamente foi por causa da não obediência, né, por escolher não querer obedecer a Deus, né? Basicamente é isso, um resumo do resumo. Teria que falar outras coisas, mas espero que você entenda o que eu quero dizer. Dessa não obediência, né? E aqui então vamos entrar em Êxodo 3:7, que vai falar aqui, ó, que Deus, Ele certamente via a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
conheço o sofrimento. Aqui mais uma vez a promessa que Deus fala, mostrando que conhece o sofrimento, viu o clamor, aquele clamor que ele falou lá em Êxodo 2, 23 e 24, né? Deus viu esse clamor e escolhe a Moisés. E quando Deus escolhe Moisés, Moisés fala, eis-me aqui, mas ele não queria muito participar de fazer as coisas não, para Deus, né? E ele fala aqui no momento, aqui no verso 13, Senhor, tá, eu vou ir lá para o Senhor, mas o que eu preciso falar? O que eu vou fazer ali? Porque, ó, Senhor, eu vou chegar lá e eles vão me pedir quem é o Senhor e qual é o teu nome. E o que eu vou dizer para eles que eles vão me pedir isso? Aí Deus fala no verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. No original, esse texto a gente sabe, você talvez já sabe também, que o texto no original é serei o que serei, e não eu sou o que sou, é serei o que serei. Né? Eu anotei aqui para poder te passar. Em outras palavras, seria o quê? Me tornei o que me tornarei. Né? Me tornarei o que me tornarei. Ou ainda, vai e faça, pois serei o que você precisa que eu seja. Ou seja, você está lá com um problema de doença, Deus será a tua cura. Você está com um problema financeiro, Deus vai ser a resolução do teu problema financeiro. Trazendo isso um pouquinho para nós hoje. Então, quando nós recorremos a Deus, não é apenas para as bênçãos, como talvez muitas pessoas pensam. Bênçãos eu digo próprias, tá? Não é bênçãos de Israel, as bênçãos deixadas a Israel, as promessas deixadas a Israel, né? as heranças deixadas a Israel, não é essas. Né? Muitas vezes as pessoas confundem nesse texto também querendo falar que porque clama a Deus ele me dá as bênçãos. Deus não é um Deus Papai Noel que fica querendo dar bênção. Né? Toma aqui, pode seguir. Não, tu tem regras para seguir. Né? E a gente está aprendendo essas regras estudando a Torá. E aqui a gente vê então que Deus ele se torna aquilo que nós precisamos que ele seja. No caso, Deus estava falando isso para Moisés, que ele se tornaria aquilo que ele precisaria ser lá no Egito. Né? Continuando o texto, então vamos passar já para o capítulo 4, porque o capítulo 4 é o capítulo que mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Deus se torna aquilo que precisa. E aqui que eu vou entrar no estudo propriamente dito, e eu vou querer ler vários textos aqui. Começando pelo verso 1, né? Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, obedecendo obviamente, né? Pegou-lhe pela caula e ela se transformou em bordão. Mais uma coisa que Deus faz, vamos continuar. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, obedeceu. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Aqui eu vou colocar alguns paralelos. Primeiro, a obediência de Moisés. Deus estava ensinando que se ele fosse obediente a Deus, no que Deus estava pedindo para fazer, Deus seria com ele. Primeira coisa, ok? Segunda coisa que eu vejo aqui, eu já vejo uma menção de milagres que Deus estava querendo mostrar para o seu povo. Quem fez milagres para o seu povo ver? O Messias. Quem é o Messias? Jesus. Quando Jesus esteve aqui em terra, ele fez muitos milagres para que o seu povo visse, contemplasse isso, né? E o povo simplesmente acabou não contemplando Jesus. E aqui no verso 8, então continuando, se eles não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Jesus fez muitos milagres para mostrar as evidências, né? Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio
e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Vamos continuar o texto, vamos pular um pouquinho para não ficar tão longo essa leitura. No verso 15 e 16, que diz assim, ó, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Uma pequena pausa. Aqui é porque Deus estava prometendo que Arão, porque Moisés falou que era muito gago, não tinha muita força para falar, não sabia como falar nesse momento, né? Então Deus promete que traz Arão, traz teu irmão aqui, Arão, para que ele venha falar por você. Porque tu é teimoso, né, Moisés? Eu estou falando que eu sou contigo, eu te mostrei, se tu me obedecer vai dar certo. Então, tá bom, mas traz Arão aqui, que eu vou falar através dele. Eu vou falar para você e você vai falar para ele. Então aqui é isso que ele tá querendo dizer, né? Ó, tu vai falar para ele, né? E lhes porá na boca as palavras. Tu vai falar as palavras para ele, o que ele vai dizer. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Verso 16, que é bastante importante. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe será por Deus. Deus faz uma comparação dele com Moisés nesse verso. Ele seria o porta-voz, aquele que enviaria a palavra para Arão. E Arão seria, então, o intercessor. Começou a linkar o intercessor entre a palavra de Deus e o povo de Deus. Linkou quem é o nosso intercessor? Jesus. Deus falou através de Jesus para as pessoas crerem que ele é o Messias. Começou a entender um pouquinho onde que eu quero chegar? Está começando a ver aqui no Êxodo, nos escritos de Moisés, Jesus? Que bom que você está vendo. Muito bom saber disso. Porque aqui é exatamente isso que o texto está dizendo. Moisés foi comparado pelo próprio Eterno, pelo próprio Deus, como Elohim, como Deus, como Senhor, como nosso Deus. E continuando o texto, né, aqui é algo que também eu quero chamar uma pequena atenção para a igreja, né, de Cristo, que aqui, ó, dirás, no verso 22, vamos passar já um pouquinho ali no verso 22, tá? Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, a nação de Israel é o primogênito, a igreja é o filho mais novo de Deus. Todos os gentios são os filhos mais novos, porque primeiro foi Israel. E se nós fizermos uma pequena alegoria, até analogia dá para falar que seja, nós vimos que Jacó foi maior do que Esaú. Jacó foi mais novo. Efraim recebeu a bênção de Jacó, sendo que Manassés era o filho mais velho e Efraim o mais novo. Então a bênção que foi dada para os mais novos, né, dá para entender que também essa bênção maior foi dada para os gentios. Por quê? Porque hoje, se você for ver, aqueles que creem no Deus, que é o Deus de Israel, que creem em Jesus, né, e que foram enxertados na oliveira verdadeira, que está lá em Romanos 11, né, que se tornaram coparticipantes dessa aliança, né, junto com os judeus, que está lá em Efésios 2, 19 e 3, 6, né, que fazem parte desse grupo, dessa nação, que são filhos de Deus, né? Então seria maior, né? O primogênito seria maior. E nós vemos que hoje a nação cristã, no geral, aqueles que creem em Cristo e que creem no Deus de Israel, é maior do que propriamente dita, dizendo os próprios Israel, o povo de Israel. Mas isso não é nenhum menosprezo ao povo de Israel, porque o povo de Israel, ele é um povo perpétuo de Deus. Ele nunca foi deixado, como está lá em Romanos 11, verso 1, que Israel nunca foi negado por Deus, nunca foi abandonado como as igrejas pregam por aí. Nunca existiu o tal do Israel espiritual, porque agora nós somos Israel espiritual de Deus. Não, isso nunca existiu.
Israel continua sendo Israel, o judeu continua sendo judeu. Nós somos os gentios e nós obedecemos ao nosso Deus. Ok? Vamos continuar aqui a história. Tem algo muito interessante que acontece aqui, ó, e que eu tenho também uma ligação. É um texto que tem pouca explicação, pouquíssima explicação, para falar a verdade, mas eu tomei a interpretação própria minha, tá ok? Se você não quiser aceitar, não tem problema, é uma interpretação agora que eu vou falar minha desse texto, tá? Que aqui na continuação, no verso 23, Deus ainda continua falando ali o que era para falar para Faraó, e no verso 24 diz assim, ó, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Tu parou para pensar no que está escrito aqui? Deus, o Senhor, quis matar Moisés. Por quê? Que explicação daria para dar para isso? Vamos continuar o texto, eu espero que você entenda o meu ponto de vista. Então Zípora, sua esposa, né, tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés, ele disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguíneo. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguíneo por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para que te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrando no monte de Deus, o beijou. Aqui eu quero chamar a sua atenção apenas para os versos 24, 25 e 26 que eu li. Primeiro, por que Deus encontrou Moisés no caminho e quis matar? Não enviou Moisés ali? Não tinha enviado Moisés? Por que daqui o texto está dizendo que quis matar? Né? É bastante estranho isso. Mas eu entendi. O meu entendimento foi referente por causa do verso 25. Zípora vai lá e faz a circuncisão do seu filho. Essa circuncisão da carne era porque Zípora ela não era de linhagem pura da nação de Israel. Ela era uma estrangeira. Ela não poderia gerar descendência. E aqui a gente vê que a circuncisão que foi deixada lá para Abraão, aqui ela já tinha o conhecimento. Zípora tinha esse conhecimento da circuncisão, da aliança que foi deixada lá em Gênesis 17 para Abraão. E através dessa aliança, né, que foi deixada, então o que acontece? Aquelas crianças, aqueles filhos de Moisés se tornaram também parte da nação, junto com os judeus. Por causa dessa aliança que foi deixada ali com Moisés. E Deus ele se afastou, ou seja, deixou de matar Moisés por causa da circuncisão, por causa da aliança que foi feita, desta aliança, porque precisaria continuar a linhagem, digamos assim. Então, aqui eu vejo isso. E agora, puxando para o nosso Messias, para Cristo, o que isso tem a ver? Porque Cristo morreu. Para quê? Para circuncidar o nosso coração. Ele precisou morrer para circuncidar o nosso coração. Nós hoje não necessitamos fazer a circuncisão física na carne, no prepúcio, no órgão genital masculino, para ser aliança no povo de Deus. Hoje nós temos que circuncidar o nosso coração, ou seja, aceitar, né, primeiramente a Cristo, a sua morte, que foi dolorosa, mas principalmente a sua ressurreição. E aceitando a sua ressurreição, nós nos tornamos também povo de Deus. E ali nós nos circuncidamos. Nós deixamos de ser um povo pagão para também ser um povo que serve ao Deus Altíssimo, a Adonai, ao Senhor, né? Adonai Sidkeinu, né? O Senhor também dos exércitos. Então, assim, eu vejo essa ligação. Por que Moisés não foi morto? Por causa da circuncisão da carne. E por que Cristo foi morto? Por causa que Ele é a nossa circuncisão do nosso coração. Espero que você tenha conseguido compreender essa ligação. Essa é a minha interpretação do texto, tá bom? Talvez se você encontrar outra coisa e quiser compartilhar no vídeo, fica à vontade que eu vou ficar muito feliz. Continuando o nosso texto, nós vamos agora entrar aqui em Êxodo capítulo 5,
que quando então Moisés vai falar com Faraó, e ele fala palavras árduas para Faraó, e Faraó nega: não vou deixar o teu povo sair 3 dias para ir fazer uma adoração, sacrificar o teu Deus, não. Quem é esse Deus aí? Não sei, não quero saber. Mas não vão e ponto. E Faraó decide então que o povo estava ocioso, ou seja, estava recebendo, acatando notícias mentiras como desculpas para não trabalhar. Então é mais ou menos isso que Faraó quer dar a entender aqui no texto, na leitura do capítulo 5 inteiro, e começa a jogar fardos bastante pesados em cima do povo, o povo de Israel. E aqui eu separei o verso 7, que diz, de Gênesis 5, e diz: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes eles mesmos que vão e ajunte para si a palha. Ou seja, colocou um fardo pesado, mais pesado ainda. Já era pesado o que eles estavam fazendo ali, né? Mas ele colocou um fardo mais ainda, um fardo bem mais pesado em cima dos judeus. E aqui esse fardo pesado eu consigo ver ali em Mateus 23, Jesus, até separei esse texto aqui, Mateus 23, que faz parte da nossa leitura aqui da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que diz assim, olha só o texto, muito, muito forte esse texto, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Vamos fazer uma primeira pausa aqui, né? O verso 1 ele diz ali: então falou Jesus às multidões e seus discípulos, ou seja, aqueles que ele estavam ensinando. Né? Verso 2, na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus, ou seja, os escribas e fariseus têm autoridade para explicar o que eu estou explicando para vocês aqui, os escritos de Moisés, a Torá, certo? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, ou seja, os fariseus e os escribas, eles têm autoridade para ensinar e ensinam corretamente, ensinam tudo certinho, podem fazer como eles estão dizendo, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, ou seja, ensinam e não vivem aquilo que ensinam. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, é aqui Jesus falando para esses que faziam essas coisas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixeis entrar os que estão entrando. Aqui esse último verso ali é o verso 13, foi do Mateus 23, do verso 1 ao 5, e o verso 13. E aqui eu vejo exatamente o que Faraó está querendo fazer. Eu não estou querendo comparar Faraó com o povo judeu, mas as ações de Faraó eu comparo com as ações do sumo sacerdote da época, dos judeus daquela época que estavam impondo fardos, e esses fardos eles vieram através de tradições. Tem muitas tradições boas que merecem respeito, que vêm da parte do judaísmo e que eu admiro muito, mas teve muitas tradições e ainda existem muitas tradições que são fardos pesados e que não têm um respaldo para que a gente possa continuar cumprindo essas tradições, porque daí já passa a ser tradições de homens, né? E não tradições boas. A Bíblia até ela nos ensina que devemos guardar boas tradições, né? E que sejam, claro, lícitas, né? Que sejam com base bíblica. Não é qualquer tradição que é para aceitar porque faz uma festa, vou aceitar a festa. Não é bem assim. São tradições que não têm origens pagãs, por exemplo, né? Sem entrar em mérito de festas e tal. Mas o que eu quero trazer é esse fardo pesado. Faraó colocou fardo pesado. E os líderes daquela época que cuidavam do povo de Deus colocaram fardos pesados e que Jesus não queria. Como Moisés também não queria isso para o seu povo.
nesse tempo ali. E aqui eu consigo ver claramente, quando Faraó não permite o povo de ir, eu vejo aqui a mesma coisa quando Jesus fala: não deixais entrar os que querem entrar para a salvação, para o reino de Deus. Então Faraó também não queria permitir que os judeus fossem para a terra prometida, que Deus promete que é uma terra para eles que mana leite e mana mel. E até essa terra que mana leite e mel, que está aqui nesse mesmo estudo, essa terra ela simboliza o paraíso, para o qual, quando Jesus voltar, ressuscitará todos primeiramente, né? E glorificará todos, transformará todos, como está lá em 1 Coríntios 15, dos versos 50, 51 e 52, se eu não me engano. Tá lá tem 1 Tessalonicenses, acho que 4, também fala sobre isso, né? E, enfim, eu vejo que é o reino de Deus, né? O milênio, o reinado junto com o nosso rei, né? A gente entende que Jesus é o nosso rei, é o nosso Senhor, nosso Salvador. Continuando então, para finalizar essa parte, aqui eu vejo também mais uma grande parte, tem a ver com Mateus. Deixa eu ver se eu anotei, Mateus 15. Anotei aqui sim. Êxodo 5, aqui no verso 21, 22 e 23, eu vejo uma clara evidência do que aconteceu com Jesus Cristo no Calvário, na cruz, ok? E eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Aqui eu vejo uma acusação em cima de Moisés. Eles acusaram Moisés. Tá vendo? Porque você foi lá falar com o Faraó, agora ele tá aí, ó. Ele tá fazendo isso. Você é o culpado. Você que deveria morrer, não nós. Eu vejo isso que aconteceu. Quando aconteceu lá o que diz em Romanos 11, 25, o endurecimento em parte da nação de Israel, então aqueles que foram endurecidos acusaram Cristo, acusaram Jesus e o mataram. Aqueles que ficaram endurecidos, porque não foram todos que ficaram endurecidos. Uma boa parte não ficaram endurecidos, porque toda a Torá, toda a parte da Brit Hadashah, Novo Testamento, a Taná inteira, toda ela foi escrita por judeus, exceto ali os textos de Lucas, que foi prosélito, mas que também teve todo o cuidado e carinho com o povo judeu. Por mais de ter sido gentil e estrangeiro, ele aceitou, né, toda a questão do que os judeus também aceitaram, que eram os escritos de Moisés, a Taná, e também aceitou a Cristo, o Messias, como seu Salvador. Então eu tenho um carinho e muito respeito pelos judeus por causa disso, porque foram eles que trouxeram a salvação para nós. A salvação veio primeiramente pelos judeus e para os judeus. Posteriormente ela veio para nós, é como Paulo escreve também ali nos seus escritos, né? Verso 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Aqui eu vejo Jesus falando lá o que está escrito em Marcos 15:34, que às 3 horas da tarde Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui eu vejo uma clara ligação. Moisés também: Senhor, eu vim aqui para salvar o teu povo, e por que aconteceu isso? Jesus fala: Senhor, eu vim para salvar o teu povo, por que o Senhor me abandonou? Por que aconteceu isso? Mas a resposta ela veio no último verso da nossa parte da Torá, em Êxodo 6, verso 1, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. A salvação veio através de Cristo, através de Jesus. Ele morreu e ele ressuscitou. Deus o ressuscita através do seu Santo Espírito.
Deus o ressuscita, levanta ele dos mortos, e ali acontece a vitória. O que Deus resume tudo no verso 1 do capítulo 6 de Êxodo é o que Cristo faz. É a mesma coisa. A vitória, a libertação para o povo de Israel aqui simboliza a vitória e a libertação do povo de Deus. E eu tenho uma revelação muito grande para dar. Esse estudo já ficou bastante grande. Eu quero finalizar esse estudo por aqui. E eu quero deixar para vocês, durante a semana eu vou gravar mais um estudo que é sobre a Haftará de Isaías, e está imperdível, que é ali do capítulo 28, verso 11 e verso 12. É muito forte o que eu tenho para te revelar, é muito grande, porque eu traduzi o texto pelo original hebraico, tá certo? Eu traduzi todas as palavras, palavra por palavra, desses 2 versos no original hebraico, e eu quero que você venha assistir esse vídeo comigo, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse estudo, né? Eu quero apenas falar aqui uma última palavra, que é da Brita Hadashah de Mateus 22, do verso 36 ao 40, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, para você entender o porquê que nós estamos estudando a Torá, que diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é um dos mandamentos que se encontra em Deuteronômio 6, verso 5. Este é o grande primeiro mandamento. Veja, ele não citou, né, os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos que nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 20. Ele citou esse mandamento que já existe lá em Deuteronômio. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependerá toda a lei e os profetas. E esse é o segundo mandamento, que está lá em Levítico 19, verso 18, que é amar ao próximo. Então, toda a lei de Deus, ela contém mandamentos, e todos os mandamentos, aliás, toda a lei de Deus, ou seja, todos os escritos de Moisés, ele é resumido por amar a Deus, se entregar para Deus e amar ao seu próximo. Em outras palavras, respeite o que Deus pede para você fazer para Ele e respeite o limite do seu próximo. Tá certo? Olha, pessoal, ficou enorme esse vídeo, me desculpa, não queria ficar tão grande, mas era isso, tá bom? Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, e até esse próximo estudo nesta semana.